Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Estocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje o nosso vídeo vai ser a continuação sobre os metais tóxicos, os sintomas que eles causam no nosso corpo. A gente sabe que para se contaminar é muito fácil. Nós estamos o tempo todo sendo contaminado por várias coisas. E aí, o que acontece quando a gente chega na menopausa? Um turbilhão de sintomas aparece e a gente sabe que muitos desses sintomas pode estar ligado com metais tóxicos. Por isso a importância da gente sempre descobrir os causadores, porque com a queda hormonal na menopausa, a gente fica muito mais suscetível a esses metais entrarem no nosso corpo e provocarem um turbilhão de sintomas. Então, nesse vídeo, nós não vamos falar aqui sobre tratamento, conduta de como tirar esses metais, mas nós vamos dar continuação ao nosso vídeo 1, falando sobre os sintomas que os metais tóxicos trazem no nosso corpo. Então, bora lá, vamos falar sobre esses sintomas, porque é muito importante a gente se conhecer. Uma vez quando a gente conhece o nosso corpo, sabe dos sintomas que pode provocar, a gente fica muito mais fácil tratar a causa. Então, bora lá, vamos falar sobre esses metais, a parte 2. Se vocês escutarem um vento, um barulho, é porque tá ventando muito aqui hoje. Então, vamos focar aí nos sintomas dos metais e esquecer o vento. Então, a gente sabe que como é que esses metais entram no nosso corpo? Muitas vezes, o nosso corpo, eu sempre falo aqui que nós somos movido, tudo acontece aqui dentro do nosso corpo, para tudo acontecer, no caso, a gente é dependente de nutriente, de vitaminas, de minerais, bons carboidratos, boas gorduras, boas proteínas. Então, são ingredientes fundamentais para o nosso corpo trabalhar direito. É como se fosse uma receita de um bolo. E à medida que eu vou dando as coisas certas, o corpo vai trabalhando ao nosso favor. O que acontece na menopausa? Na menopausa a gente tem uma queda dos nossos hormônios e muitas vezes nós chegamos na menopausa já com problemas nutricionalmente, a gente não tá comendo direito, a gente tá tendo deficiências nutricionais. E aí na menopausa cai os hormônios e aonde o meu corpo ele vai precisar de muito mais nutriente do que quando eu tenho 20 anos. E aí o que acontece? Começa a ter uma queda de nutriente. E esses nutrientes, as vitaminas, os minerais, eles são os nossos defensores, os aminoácidos, eles nos defendem. E à medida que eles vão caindo, a gente vai deixando como se eu deixasse a porta aberta aí para os bandidos entrarem. E à medida que eu vou me contaminando, ficando expostas a metais tóxicos, eles vão batendo na porta, só que eles encontram a porta aberta, porque é como se o soldado, os meus protetores estivessem enfraquecidos. Então eu não estou bem de vitaminas, de minerais, de nutriente e os metais eles vão entrando. Então nós ficamos muito mais suscetíveis a essa entrada de metais. Por isso que é importante a gente procurar sempre observar, se conhecer os nossos sintomas e observar o que eu estou fazendo de errado, o que eu coloquei nessa máquina
Antes eu não tinha esse problema, hoje eu tenho, e aí a gente vai procurando os causadores. E os metais é muito comum a gente se contaminar, principalmente quando eu deixo a porta aberta. E aí quando a gente pensa, por exemplo, no alumínio. O alumínio é um metal que ele está presente em várias coisas. Então, por exemplo, onde que a gente vai encontrar alumínio, para vocês terem uma ideia? Nos queijos. Os queijos, eles são usado, né, para a fabricação dos queijos, fosfato de alumínio. Então, vai um pouquinho de alumínio ali. Aí, nas farinhas de trigo, também vai um pouquinho de alumínio. No sal, também vai alumínio. Aquelas panelas de alumínio, embalagens de alumínio, desodorantes com alumínio, os antiácidos que a gente toma. Vamos pensar mais, o filtro do cigarro, água potável, naquele processo de purificação, também vai alumínio. Então, a gente se contamina muito fácil. Então, vamos imaginar que eu estou aqui dentro do nosso corpo, é um rio passando, e aí eu vou jogando um pouquinho ali, um pouquinho de alumínio ali, aí no outro dia mais um pouquinho, e sem contar que a gente também tem vários alimentos, né, que contém agrotóxico, que vai alumínio. Então a gente está o tempo todo, eu cozinhei na panela de alumínio, eu cobri o meu alimento com alumínio, eu usei o desodorante de alumínio. Então num dia, meninas, não dá nada, né? O corpo, ele lida com a situação. Só que vamos imaginar que eu estou jogando esse lixinho todos os dias. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? 40 anos e assim vai. Eu vou me contaminando e chega uma hora que daí com a queda hormonal, isso tudo intensifica muito mais os sintomas. E Catarina, o que o alumínio pode causar na nossa saúde? Muitas coisas, meninas, muitas coisas. Então, por exemplo, uma das coisas que ele afeta é a diminuição da digestão proteica. É aquela pessoa que não digere bem a parte de proteína, estufa, né? Então ele compromete a digestão nossa de proteína. Constipação, às vezes aquela pessoa que tá fazendo de tudo e aquele intestino já melhorou ali, melhorou aqui, mas o intestino dela não funciona, aquela constipação braba, sabe? Edema, aquele inchaço que vem, que você não tem... não consegue entender, nossa, mas eu me cuido tanto, eu faço isso e eu tô tendo esse inchaço. Posso ter uma anorexia, assim, uma perda da vontade de comer, fadiga, um cansaço, assim, que não é meu, isso também tá ligado. E tudo isso a gente tem na menopausa. Então, por isso que é importante a gente trabalhar nos causadores. Sentir meio nauseada, dores abdominais, tá ligado? Pode estar ligado com alumínio, aqueles problemas dermatológicos, dormência, né, de você ficar com os membros assim, às vezes aquela sensação de dormência, anemia, distúrbios no aprendizado. O alumínio, meninas, eles mexem muito com a nossa memória. Então é muito comum a gente ir ficando esquecendo as coisas. Por isso que o alumínio está muito ligado com Alzheimer, principalmente pessoas que têm uma genética aí, né, na família de Alzheimer, tem que se cuidar com o alumínio. Tem que tirar tudo que envolva alumínio, porque eu vou me contaminando. Ele desloca também minerais, né? Então ele vai deslocar lá o magnésio, o cálcio, eu vou ter problemas ósseos, eu vou fazer uma desmineralização óssea, que é muito comum na menopausa. Ele vai diminuir as minhas vitaminas e minerais. Então, muitos sintomas que a gente tem hoje tá ligado com o alumínio, porque ele foi entrando, e aí chegou uma hora que começou a sair um monte de problemas aí ligado ao alumínio.
Então, olha quantos sintomas que a gente pode estar tendo e pode ser por uma contaminação do alumínio. E como vocês viram, tem um monte de coisa com alumínio. Então, eu vou jogando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, chega uma hora que o copo transborda e aí aparecem todos esses sintomas. E um outro metal também que é muito comum a gente também se contaminar é o níquel. O níquel, ele vai estar presente, por exemplo, em coisas como alumínio também, na margarina, é muito comum e muita gente hoje consome margarina e a margarina está lotada de metal e um dos metais é o níquel. Bijuterias, tá? Às vezes, sabe aquela sensação assim quando você usa uma bijuteria, fica tudo escuro, a pele fica escura, então ele tá liberando níquel ali, né? Então são pessoas que têm que tomar cuidado, porque entra, e a nossa pele entra tudo, né? Eu coloquei na pele, entra. Agrotóxicos, né, dos alimentos, é muito comum também ter níquel. E o níquel, ele causa muito cansaço, aquela fadiga, aquele cansaço que a gente não tem explicação. Depressão tá muito ligado com níquel e hoje a maioria das pessoas estão né, depressiva, é o mal do século. Aquelas marcas fundas ao redor da boca, muitas pessoas têm isso, também tá ligado com níquel. E o chumbo, Catarina? O que o chumbo pode causar? O chumbo, ele pode causar vários problemas também na nossa saúde. E ele está presente em várias coisas que a gente nem imagina. Então ele está presente, por exemplo, em tintas, né? Tintas tem muito chumbo. Baterias, né? Baterias de carro, baterias em geral vai ter chumbo. A gasolina tem chumbo. Imagina assim os frentistas, pessoal dos postos, né? Eles têm estudos, inclusive mostrando que eles têm uma propensão maior de desenvolver chumbo, porque eles estão ali com contato, né, direto com o combustível. Aí de alimentos, por exemplo, fígado e fígado de boi, né? Fígado em geral também vai ter chumbo. Vegetais é muito comum, enlatados tem chumbo também. O ideal sempre a gente comprar coisas mais no vidro, né? Sempre que é possível. Tinta de cabelo, e hoje todos nós usamos, né? Imagina, isso é complicado para nós mulheres, né? Porque o tempo todo a gente tá pintando o cabelo. Então a gente precisa armar estratégia para ir tirando, porque um dia, como eu falei, não dá nada, mas vamos transportar isso todo dia. Nós mulheres vivemos pintando o cabelo, né? Principalmente pessoas que já têm uma genética pro cabelo branco, aí pinta direto. Cigarro, né? As pessoas fumantes aí, então vai se contaminando. Leites, vinhos, né? Os bebedores de vinho aí, os bebedores de leite, inseticidas, que é usado bastante, encanamento de casas antigas também vai ter chumbo, uísque, solo de água contaminada vai ter também chumbo. E aí, o que o chumbo pode causar no nosso corpo quando ele começa, né? Então ele começa a exacerbar. Ele vai deslocar minerais importantíssimos para o nosso corpo. Então é como se ele pegasse os minerais e jogasse no lixo, jogasse fora. E um deles é o cálcio. Então eu começo a ter problemas ósseos, muitas vezes aquela osteoporose, aquele problema lá nos meus ossos. Pode ser que tudo começou com excesso de chumbo. Olha só, por isso que tudo tem causa. Nada vai sair em você do além. Então, tudo a gente tem que descobrir os causadores. Então, ele, além dele deslocar o cálcio, ele também vai deslocar o ferro, o cobre e o zinco, que são minerais importantíssimos, onde envolve imunidade, onde envolve o nosso metabolismo hormonal, né? Várias coisas aí.
E ele bloqueia também enzimas que atuam ali na síntese da hemoglobina nossa. Então ele piora, né, gerando anemia, piorando aí a nossa saúde. E ele inativa também a cisteína e glutationa. Então, eles são enzimas antioxidantes importantíssimos para a prevenção de doenças cardiovasculares, para as nossas artérias. A glutationa é uma enzima poderosíssima antioxidante que a gente tem que deixá-la forte, poderosa. E ele inativa essas enzimas, e aí nós ficamos vulneráveis às doenças cardiovasculares, a vários problemas aí com a nossa saúde. E aumenta também o risco de câncer, o chumbo. Então, se eu tenho ali o chumbo exacerbado ali no meu corpo, eu corro o risco de desenvolver câncer. E o câncer podendo ser o causador, o metal. E ele pode causar também lesões também lá no nosso fígado e nos nossos rins. Então ele pode causar. Além disso, ele pode dar, por exemplo, dor abdominal, constipação, aquele intestino preso, cefaleias que você faz e nada melhora, irritabilidade, encefalopatias. Então, assim, olha quanta coisa que um metal pode estar causando na nossa vida, o estrago aí que ele causa, problemas endócrinos e cardiovasculares. Então, por exemplo, eu posso ter problemas na minha tireoide, nos meus hormônios, né? Problemas cardíacos, e tudo começou com o metalzinho lá que eu fui me envenenando, né? Até abrir a porta da doença. Diarreia ele pode causar também, tremor, ansiedade, aquela pessoa ansiosa, né, para tudo, gota, né, que é o ácido úrico aumentado, nefrite, lesões lá no nosso rim, nos nossos néfrons lá, né, insônia, agitação, artrite, ferro sérico aumentado. Então, ele vai mexendo, ele vai minando ali o nosso corpo com vários sintomas, e o causador pode estar sendo esses metais. Um outro metal que também é muito fácil da gente de entrar no nosso corpo é o arsênico. Né? O arsênico também, ele pode ser encontrado, por exemplo, em tintas, corantes, tudo que tem corantes artificiais, ele pode estar ali presente, medicamentos, vários medicamentos, sabonetes, assim como, por exemplo, fertilizantes e pesticidas, né? Que hoje é muito usado. Geralmente, ele está muito presente também no arroz plantado em solo contaminado, né? Então, com águas contaminadas. Isso é muito comum ter arsênico no arroz. E também ele tá ali presente em produtos industriais. Então, por exemplo, metais, tintas, corantes, cosméticos. Então, hoje a gente tem que cuidar muito com a maquiagem que a gente usa, a procedência. Às vezes a gente compra lá uma maquiagemzinha baratinha, né? E às vezes está cheio de metal tóxico. Além disso, o arsênico, ele também pode ser encontrado em águas de poços privados que não foram testados, né? Que não foram desinfectados, digamos assim. Aqueles poços que não tem essa, tipo assim, uma regularidade nessa desinfecção aí, né? De arrumar essa água, né, de limpeza dessa água. Então, é muito comum ter aí metal, né, nesse tipo de água que não tem uma avaliação, não tem esse regulamento aí de cuidados, né, principalmente pelas companhias de águas e esgoto. Então, é muito comum ter arsênico.
E também alimentos, por exemplo, como eu falei, corantes e águas não tratadas, é muito comum, tá? Então, por isso que a gente sempre fala assim, ó, coma ou escolha alimentos com corantes naturais, né? Porque os corantes artificiais estão lotados de arsênico. Arsênico, ele pode provocar também surgimento, por exemplo, de náusea, sentir assim, sabe, aquela vontade de vomitar, sentir nauseado literalmente. Diarreias severas também pode dar, dor de cabeça, tonturas do nada, alterações no ritmo cardíaco, formigamento. Sabe aquele formigamento que amortece tudo? Aquela sensação ruim? Aquele formigamento constante nas mãos, nos pés. Isso pode ser que seja arsênico, metal, ele faz isso. Esses sintomas, eles podem normalmente aparecer muito rápido, né? Digamos assim, eu me contaminei ali com uma grande quantidade e ele pode aparecer os sintomas até 30 minutos após a contaminação. Porém, meninas, quando eu vou colocando em doses homeopáticas, doses muito baixas, né? Aquilo que eu expliquei para vocês né? Eu vou sujando o meu rio, eu vou colocando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? Esse metal, o que vai acontecer? Ele vai se acumulando lentamente no nosso corpo. E nesses casos, existe também um maior risco aumentado aí de câncer. Por exemplo, assim, câncer de pele, de pulmão, fígado, câncer de bexiga. Então eu vou me contaminando devagar, e o câncer, ele não nasce da noite pro dia, pum, apareceu o câncer. Ele é uma doença silenciosa, né? Que muitas vezes quando ele aparece, é porque a coisa já se contaminou lá atrás. E hoje muitos câncer tá ligado com metais tóxicos, porque ele vai entrando aquele metal, vai minando lá dentro e aí vai nascendo, né, o câncer muito lentamente. Então é muito perigoso. Então todos os metais, eles não vão, né, a não ser que tenha uma grande quantidade, aí eu sinto, como no caso do arsênico, que 30 minutos eu já sinto. Mas quando eu vou me contaminando, sujando esse rio devagar, vai entrando os metais, vai entrando e aí vem a doença. Então ele desloca, por exemplo, o fósforo, que é importante para os nossos ossos, queda de cabelo é muito comum, tá ligado com arsênico, aquelas hemorragias intestinais, cefaleia, edemas, falta de vontade de comer, né? Tipo uma anorexia, as mialgias, as dores, anemia, lesão hepática, lesão renal, e aí ele pega também os nossos hormônios da tireoide. Então, muitas vezes o hipotireoidismo, problemas tireoidianos, tem a ver com metal tóxico. Câncer, como eu falei, é câncer de pele, diarreia, fadiga. Então, tudo isso tá ligado, né, com arsênico. E como eu falei, eu vou me contaminando, e aí a coisa pega. E aí a gente também tem um outro metal que é o cádmio. O cádmio, ele está em todo o tipo de solo, né? Ou pedras, nas pedras também. Assim como, por exemplo, no carvão, nos fertilizantes, por exemplo, aqueles, como é que chama? Deixa eu tentar, nas pilhas, tá? Pilhas que a gente usa, plástico, principalmente esses plásticos, esses brinquedos feitos de plástico, né? Ele vai estar ali presente. E para evitar a contaminação de cádmio, o que é recomendado? Por exemplo, não utilizar metais, materiais, né, em geral, que contenham esse tipo de metal na sua composição, né? Então, tentar evitar fumar, por exemplo, cigarro. Quem é fumante tá se envenenando, né, o tempo todo, porque vai estar ali o cádmio. Possui, por exemplo, lá no cigarro,
possui um carvão, o carvãozinho ali do cigarro, ele facilita o contato entre o cádmio e os pulmões nossos. Então, por isso que é muito comum quem fuma vai tendo problema de pulmão, né? Mas o cádmio, ele vai estar ali piorando a situação, né? Digamos assim. A gente encontra também o cádmio em farinhas refinadas, então as farinhas brancas em geral. Por isso que a gente sempre está falando, olha, opte por farinhas integrais, né? Porque no refinamento, né, tem cádmio. Então, tudo que for refinamento vai ter as farinhas brancas refinadas. Como eu falei, o cigarro, então, quem fuma é complicado. Ostra, rim, peixes, o café, então é muito importante a gente observar um café de boa procedência, né? Porque o café vai ter e chás. O ideal seria os chazinhos naturais aí pra gente estar consumindo, né? E a ingestão de cádmio, ele pode provocar aquela dor de estômago, né? Problemas de estômago, náusea, vômitos, diarreia. E ao longo do tempo, né, a ingestão ou inalação desse metal pode ainda causar lá problemas renais, assim como também problemas nos nossos pulmões, né, e enfraquecimento dos nossos ossos. E aí vai fazendo aquela bagunça toda na nossa saúde, né? E ele desloca também o zinco, desloca cobre, provoca edema pulmonar, insuficiência respiratória também, e também pode levar a hipertensão, lesões renais, como eu falei, pedras lá pedras na vesícula, pedras nos rins, aterosclerose, câncer, né? Então, e ele excreta muito cálcio, fósforo, vitamina D. Quer dizer, o prato perfeito lá para nossa osteoporose, né? Então, se eu estou excretando esses nutrientes que fazem parte do osso, né? Eu vou ter aí uma osteoporose. E quem que causou o excesso de metal? Então, olha quanta coisa que os metais, eles interferem aí, né, no nosso corpo. Então, eu acho que dei uma pincelada para vocês de vários metais aí que acometem a nossa saúde e como eles estão presentes no nosso dia a dia. E esses metais, eles vão minando ali, né? Então, eles vão interferindo no nosso sistema energético, eles danificam as nossas mitocôndrias, que é a nossa usina de energia, a nossa queimadora de calorias, né? De fazer a gente emagrecer, né? Então, eu preciso estar com boas mitocôndrias. Os metais danificam, eles sobrecarregam o nosso sistema de detoxificação, de jogar o lixo fora. Eles também vão desregular o nosso sistema de saciedade. Então a gente vai perdendo aquela saciedade, começa a comer. Eles também promovem uma resistência à insulina, fazendo com que a minha insulina não funcione corretamente, e aí eu começo a aumentar peso, gordura abdominal. Eles interferem no estresse oxidativo lá dentro, né? Interfere também nos nossos hormônios tireoidianos. Então a gente vai aumentando também o processo inflamatório do corpo e por aí vai. Então eles mexem todo o nosso sistema hormonal. Então por isso que muitos problemas que a gente tem tá tudo ligado com causas, né? E os metais são um deles. Vocês viram que eles podem provocar um monte de sintomas na gente. E aí quando a gente vai limpando a casa, vai jogando tudo isso fora, é como se aquele rio fosse clareando, fosse ficando limpo, porque vai saindo um monte de sintomas, né? Então, muitos problemas cardiovasculares, problemas, por exemplo, neurológicos, o próprio Alzheimer, né? Então, tá ligado aí com esses metais entrando, as doenças autoimunes, às vezes
uma simples retenção de líquido, né? Tá ligado aí. E eles vão piorando os sintomas da menopausa. Então eu tô lá na menopausa, já com os sintomas, e entre esses metais eu vou piorando tudo, os meus sintomas. Então fica aí esses metais para vocês começarem a aprender a se conhecer, né? Aquilo que eu sempre falo, eu não nasci com esse sintoma, então se eu não nasci com ele foi adquirido. E se ele foi adquirido, tem um causador, e é isso que a gente tem que, é assim que a gente tem que pensar, ir atrás dos causadores para ir tratando aquele sintoma lá na raiz, não ficar só apagando incêndio, tomando um remédio ali, um remédio aqui, mas ir apagando e tratando lá a raiz, da onde que saiu aquele problema. E aí é como se fosse aqui dentro esse rio, que eu começo a limpar esse rio, deixar esse rio clarinho, límpido, e aí eu vou melhorando dos sintomas e melhorando também da menopausa. Então fica aí essas dicas aí para vocês aprenderem a se conhecer. Um beijo!